Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Nossa, hoje tá ficando a luzinha do microfone bem discreta aí para vocês, né? Me digam como vocês estão. Estamos hoje começando com um novo tema, uma nova questão. Lai, bem-vinda, linda! Eu queria trazer hoje para vocês algo um pouco diferente. Deixa eu convidar as pessoas para entrar enquanto. Aí vocês sabem, né, que esse negócio tá meio molinho aqui. E aí fica balançando. Enquanto a gente começa, vamos chamar o pessoal para entrar. Mas eu queria falar com vocês sobre algo um pouquinho diferente que não é tão comum eu abordar por aqui, tá? Existem várias questões, várias formas da gente fazer terapias, técnicas, modificações energéticas e por aí vai. E uma dessas é através da radiestesia. E eu não sei o quanto vocês já conhecem, já ouviram falar, enfim, sobre tudo isso, mas nós temos, por exemplo, as mesas radiônicas quânticas, onde a gente abre literalmente portais, né? Portais multidimensionais, entre outras coisas, mas a gente consegue emanar energia com uma determinada intenção para um local, uma pessoa e por aí vai indo. Então, a gente consegue, através de símbolos, de desenhos, de imaginação, incluindo, criar questões de proteção, criar ambientes de proteção, criar, emanar energias de determinadas fontes e por aí vai. Eu queria saber, antes de continuar, se você ou se vocês já ouviram falar em alguma coisa dentro da radiestesia, se vocês conhecem, como é que é esse universo para vocês. Vão me comentando, enquanto eu vou falando aqui, enquanto vocês vão respondendo, aliás, eu vou beber um golinho de água porque eu ia beber antes e acabei não pegando. E aqui, o que acontece? O que eu quero trazer para vocês hoje, aí vai ser de uma forma bem rápida, vai ser algumas coisas dentro da radiestesia a respeito de dois símbolos específicos. O nove círculos, que eu não sei se vocês já viram, ele realmente é um desenho, eu não tenho ele grande aqui, procurei, mas acabei não pegando. Nove círculos, ele é um círculo dentro de outro, literalmente. Samir, bem-vindo! A gente tá falando de radiestesia hoje. Gente, vocês estão me ouvindo direito? Eu tô falando um pouco mais baixo. Tem dias que não dá um pouquinho. E aí eu tô falando um pouco mais baixo, mas vocês estão me ouvindo bem? Falando de radiestesia, a gente tem um símbolo chamado nove círculos, como eu estava mencionando. Então, são nove círculos, um dentro do outro, que a gente pode mensurar ou imaginar de uma forma, obrigada, Lai, de uma forma mais objetiva, mais simples, mais 2D, somente como paredes e muros, digamos assim, como muros circulares, e você mentaliza a pessoa dentro. Ou você pode imaginar mais 3D, como se fossem círculos inteiros, né, bolhas inteiras, no Teta Healing eles chamam de bolha, como se fosse uma bolha de sabão. E aí você pode fazer essa bolha inteira e mentalizar a pessoa dentro, criando um campo de proteção. Não apenas um, então a pessoa vai estar dentro, mas esse campo de proteção envolvendo essa pessoa 9 vezes, são 9 círculos, são 9 envolvimentos nesse campo de proteção, como se fossem 9 campos de blindagem. Por que eu tô falando disso? Por vários motivos. O primeiro é que sim, a gente consegue aderir o reiki, o conhecimento de uma técnica, de uma prática integrativa com várias outras práticas, e aí eu consigo fazer reiki junto com radiestesia, reiki junto com aromaterapia, entre outras coisas. Mas além disso, porque muitas vezes a gente está precisando de um campo de proteção. Márcia Cardia, quantos anos, hein, Márcia? Eu quero voltar pro Rio, faz tempo que eu não volto, gente, desculpa, parêntese. Márcio foi colega meu de trabalho lá no Rio de Janeiro, de 2010 até 2013, mais ou menos. Enfim, quando a gente precisa de campos de proteção, e muitas vezes a gente não sabe como proteger alguém, por exemplo, um filho,
E aí, lembrando que a gente vai ter uma autonomia maior quando nós somos adultos e os filhos são pequenos, e é a nós que nos cabe, né, essa intervenção diretamente a eles, mas também quando a gente quer se proteger, se blindar. E esse campo de proteção, esse 9 círculos, que é um gráfico da radiestesia, a gente pode mentalizar ele sendo criado ao redor da gente. E na hora que a gente faz esse movimento de 9 círculos de proteção ao redor da gente, a gente começa a blindar campos energéticos, emocionais, espirituais, vibratórios, para momentos de necessidade. Então, lembrando que nada é por acaso, que tá tudo bem se você passa por N desafios, mas se você percebe que está tendo uma invasão de algum campo externo, de alguma outra pessoa, ou situação, ou ambiente, por exemplo, tem gente que não gosta de ir para ambientes como velório, enterro, né, cemitérios em geral, ou hospitais, ou alguns outros lugares, porque a energia é muito densa. É energia de dor, de sofrimento, de choro, que está ali envolvendo o espaço inteiro. E quando a pessoa entra, dependendo das lacunas de campo aberto que ela tenha, ela pode ter uma facilidade em acessar essas dores e puxar essas dores para ela. Geralmente essas pessoas que fazem isso, elas são pessoas muito doadoras. Então ela quer puxar a dor para ela e devolver o que há de melhor. E nesse movimento, ela pode acabar sentindo essa pressão toda dessas dores que estão no ambiente, ela vai sentindo tudo isso. O que a gente pode fazer? Uma das possibilidades, existem inúmeras. Quem me conhece aqui do Reiki sabe que eu ensino cinturão, entre outras coisas, né? Essa mesma bolha que a gente faz dos 9 círculos, dá para fazer com o símbolo do Reiki, dá para fazer com o Chokurei, dá para fazer uma cinturão de Chokurei nessa fase do plexo, nessa faixa do plexo solar, mas também dá para fazer com o Reiki inteiro, o Chokurei inteiro, como se fosse essa bolha, como se fosse esse 9 círculos, tá bom? Ou um círculo único, mas já potente, e o 9 círculos da radiestesia, ele tem essa potência multiplicada. Tudo bem até aqui? Deu para acompanhar esse raciocínio? E por que eu tô com isso aqui, né? Eu tava trabalhando ontem o dia inteiro, e aí fiz mesa de manhã, de tarde, de noite, trabalhei uma série de coisas e fiz muita mesa. E essa é uma das minhas mesas principais, é a mesa quântica Shambhala, onde a gente tem os 12 raios dos mestres ascensionados, a gente tem o campo de emanação, a gente tem as ferramentas principais da própria mesa, com uma ferramenta que me leva às minhas ferramentas pessoais, tem todos os símbolos de radiestesia nesse local, mas ainda existem outros que eu tenho dentro da minha planilha, e existe o relógio radiestésico e a parte de barra de ferramentas de envio para os espaços. Então, vamos supor, é uma pessoa que está me vindo por uma questão profissional. Eu consigo colocar o ambiente de trabalho dela para ser tratado junto com a mesa. Não, é uma pessoa que está vindo por uma questão específica, pessoal. O ambiente do lar dela pode ser tratado. Então, aqui a gente vai tratar o ambiente e o restante, todas as ferramentas diretamente para a pessoa, mas às vezes vem ferramenta para o ambiente também. Então, pode vir 12º raio opalino, enfim, pode vir alguns raios divinos com esses 12 raios, né? Pode vir algum deles para o ambiente também. Tudo bem até aqui? Certo? Fechado? Deia, bem-vinda! Gente, além deste símbolo dos 9 círculos, eu queria só entender se ficou claro para vocês, se vocês conseguem mentalizá-los, independente de ter o gráfico escrito, de ter a imagem dele, vocês conseguem mentalizar esse gráfico, essa imagem mesmo dos 9 círculos para vocês fazerem essa bolha de proteção para vocês? Tá tudo bem aqui? Vocês conseguiram compreender e fazer essa imagem como se vocês estivessem numa bolha gigante de sabão e fossem várias, mas que essa bolha fosse o que a gente chama dentro da apometria, a gente tem um comando. Vocês veem que eu trago coisa de tudo quanto é canto, né? Mas existe um comando na apometria que se chama que essa bolha fique impermeável a tudo
que há de negativo, de toda negatividade, de toda forma destrutiva, e que não esteja alinhada com o divino, e permeável a tudo que é bom, belo, sagrado e divino. Então, a gente dá esse comando pela apometria e a gente pode mentalizar isso também, porque a ideia não é você ficar numa bolha isolado do universo, mas é você trocar coisas boas e que entre coisas boas através dessa bolha, que saia também coisas boas, mas que a parte negativa seja blindada, aquilo que seja de dor, de sofrimento, de desalinhamento com o seu propósito divino, de desalinhamento com o que há de mais sagrado, de mais puro, isso seja blindado. Então, a gente dá também esse comando mentalmente na hora que a gente gera esse 9 círculos. Faz sentido para vocês tudo isso? Eu queria entender. Deia, me conta se você tá bem aí, se você topa entrar. Se você quiser entrar ao vivo, fica à vontade, porque aí a gente tem uma troca um pouco mais direta. Se alguém quiser entrar ao vivo comigo, fica à vontade, viu, gente? É só me falar que eu chamo vocês. Mas me contem. Se quiser, Deia, fica à vontade, tá? Me contem se fez sentido, se vocês conseguem unir essas informações. Mentalizar a bolha de proteção. Quem tem o curso de Reiki, mentalizar os símbolos do Reiki. E aí pode ser o Daikumyo, para quem já tem esse nível, pode ser o Chokurei, para quem está no nível 1, pode ser o símbolo que você tiver, dependendo do nível de curso que você já tenha, tá? De formação. E aí você vai fazendo essa blindagem impermeável a toda negatividade, tudo que é dor e sofrimento, permeável a tudo que é bom, belo, sagrado, divino, permeável a tudo que está te elevando, te instruindo, te levando por um caminho de amor. Gi, como eu cheguei um pouco depois, eu ficar aqui ouvindo. Fica tranquila, Deia. Fique em paz. Tudo bem até aqui? Rosana, bem-vinda. Tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo compreender? Conseguem fazer e mentalizar isso para vocês no dia a dia? Tá ok? Posso seguir para um outro? Esse outro vai ser um pouco mais... Vamos ver se eu consigo... Acho que eu não tenho esse. Eu tinha alguns símbolos aqui. Eu tenho o escapo, não tenho esse. Um segundo símbolo que eu queria falar para vocês, e aí rapidamente, é o símbolo chamado Iavé, ou Yoshua. Esse símbolo é um símbolo que ele representa a escrita do nome de Jesus, em hebraico, se eu não me engano. E ele também tem essa potência crística de elevar a nossa vibração, elevar a energia, elevar tudo que há de positivo e descer, né, diminuir as negatividades ou inverter as negatividades. Inverter seria tirar daqui, desse campo, daquilo que veio, que invadiu, e voltar. Refletir como um espelho. Então, ele vai ter uma ação parecida, mas nem tanto. Ele vem com essa energia crística, ele vem com essa energia de elevação moral, e essa elevação faz com que gere um efeito espelho. Ou seja, entrou algo de negativo, isso volta. Entrou algo de positivo, isso entra, mas também pode ser devolvido. Então, tem um efeito espelho. Se você emanou algo de positivo para alguém, isso vai ser devolvido, você ganhou 2 vezes essa coisa de positivo. Pela emanação, porque a gente tem naturalmente uma tendência à contribuição, então a gente já fica feliz em ter emanado algo de bom, em ter contribuído com alguém. Isso é humano para todos, independente de quem seja. Pode ser o pior assassino, todas as pessoas têm afeição por algo ou por alguém. E essa pessoa, independente de quem seja, tem naturalmente esse instinto pela contribuição, em se sentir valorizado, em poder ajudar. Isso é natural pra gente, mas por N motivos, sejam raivas, discordâncias, às vezes a gente pode emanar algo não tão positivo para alguém. Quando isso acontece e essa pessoa está utilizando esse símbolo Yahvé ou Yoshua, este símbolo vai servir como uma blindagem, porque ela vai estar se elevando energeticamente, e além da blindagem ele vai fazer esse efeito espelho de devolver um pouco dessas energias
na hora que você devolve, se você está emanando algo de bom, você recebe de novo, então você recebe multiplicadamente essa nutrição de ter feito algo bom. Se for algo ao contrário, você vai perceber rapidamente que teve essa situação oposta, antagônica, e aí provavelmente alguma coisa pode acontecer. E você pode, se tiver um pouco mais ligado, mais antenado, atrelar esses dois fatos. O fato de, putz, já vi várias vezes, a pessoa tá xingando alguém e ela cai, ou aí acontece alguma coisa, porque ela estava numa vibração que não era positiva, e aquilo retorna para ela imediatamente. Floresça de Arte, a Johanna, eu já ia falar que eu não lembro quem era. Obrigada, Johanna, por se apresentar de novo. Faz tempo que não conseguia participar, hoje estou aqui. Nada por acaso, né, Johanna? Metanoia Mood, eu não sei quem é também, mas sejam bem-vindas. E, Johanna, eu tô falando de radiestesia. Hoje um pouco diferente, um pouquinho diferente o tema, mas eu sempre faço meus apontamentos com relação ao Reiki. É algo que tá muito inato em mim. Mas falando um pouquinho de radiestesia, já falei dos 9 círculos como uma bolha de proteção. E agora estou falando do símbolo Yahvé ou Yoshua, que é Jesus escrito em hebraico, se eu não me engano, tá bom? E aí a gente vai utilizar esses símbolos também mentalizando ao redor da gente, nos protegendo, mentalizando, adentrando. Pode ser uma mentalização 3D, como se fosse um holograma, assim, passando por nós. São possibilidades de como você pode mentalizar esses símbolos de radiestesia para utilizar no seu dia a dia. Lembrando que a mesa é um dos meus serviços, é uma das coisas que eu mais amo fazer, então se você precisar ou desejar fazer e conhecer, ela é aplicada para várias questões e a gente adequa o objetivo da mesa. Eu vou colocar aqui, a gente tem uma fichinha, nessa fichinha a gente põe o nome, o endereço da pessoa, a data de nascimento, alguns outros dados e coloca o objetivo da mesa. Lembrando que não são todos os objetivos que são autorizados. A própria mesa, ela autoriza ou não ser feito aquele atendimento ou com aquele objetivo. Então, ontem mesmo eu estava com um atendimento e a mesa disse, tipo, a pessoa estava querendo fazer um tema. E a mesa falou, não é este o tema é outro. E aí a gente chegou, foi falando, ou pensando em outros temas, até que ela autorize, fale, esse tema é permitido fazer a mesa agora. Porque a mesa, ela tem uma abertura quântica multidimensional, gigantesca, onde uma série de energias vão sendo direcionadas para aquele objetivo. E aí a gente consegue criar campos e quântums de possibilidades para aquele objetivo específico. Então, por exemplo, uma vez, logo no começo do ano, eu fui atender uma menina, ela bem novinha, e aí ela queria falar de uma coisa, falar de outra, e no fim das contas a gente acabou fazendo, foi permitido pela mesa ser feita para o objetivo de um intercâmbio dela, e na hora que a gente foi fazendo a mesa, todas as outras coisas que ela tinha desejado saíram como ferramentas dentro da mesa. Então, a questão emocional, a questão familiar, os cuidados com o próprio ambiente do lar, tudo isso foi saindo como ferramenta dentro da mesa, apesar do objetivo ser um outro objetivo, mas todos os aspectos que ela queria foram cuidados, mesmo não sendo isso mesmo, Lai. Você pode mentalizar a bolha, você não precisa ser mestra de nada, você não precisa nem ser reikiana. Essa bolha é da radiestesia e é uma capacidade que todo mundo tem de utilizar. Não tem problema nenhum, você nem precisa ter uma formação específica de radiestesia. Mas é interessante que você entenda o porquê e o para que você está fazendo, e aí você consegue fazer essa mentalização. Lembrando que você já sentiu a energia densa, aquilo de alguma forma já pode ter invadido. Então, você pode sim, mentalizar, depois vocês procuram, vou ver se eu consigo pegar esse símbolo e colocar para vocês dentro de um post, mas depois vocês podem procurar também na internet esse símbolo e vocês mentalizam isso emanando, tirando para fora de vocês essa energia densa que já pode ter adentrado, porque se você já sentiu, você já captou de alguma maneira e você precisa expelir isso. Retire essa energia densa, mentalizando essa energia saindo,
mentalizando, seja como uma energia escura, seja como você quiser mentalizar, você mentaliza isso saindo e depois você faz esse campo de proteção com os 9 círculos, tá, Lai? Não faz antes para você não ficar com tudo aquilo segurando para você. Então, só vai fazer esse movimento e é super tranquilo, super dá, tá bom? Quem não fez ainda o curso de Reiki, vou falar de novo, a gente tá com a turma aberta, tá ficando linda a nossa turma, temos pessoas incríveis nela, são grupos pequenos, tá? E é um curso de Reiki nível 1. Quem não fez ainda tá convidado a fazer, ou se vocês já fizeram, chama alguém que não tenha feito, me avisa, porque a gente tá com uma turma com valor super bacana, super acessível, e com essa turma bem diferenciada que a gente vai fazer essa iniciação em breve, tá bom? Tudo bem até aqui? Lembrando que o símbolo Yahvé ou Yoshua pode ser utilizado nesse caso, tá, Lai? Você o utiliza espelhando, removendo, transmutando essas energias densas, e aí você já mentaliza elevando esse patamar energético e blindando todo o seu campo. Os dois podem ser super associados. Podem ser usados sozinhos também. Então, por exemplo, dá para você, vai sair na rua, faz o 9 círculos, vai sair, pegar metrô, condução, essas coisas, faz o 9 círculos para não se, né, se enfiar em encrenca, que muitas vezes a gente acaba se enfiando. Deixou o carro estacionado na rua, pode fazer o 9 círculos também, tá? São só algumas possibilidades, mas existem inúmeras, são só algumas possibilidades. Eu uso muito quando deixo o carro estacionado, eu uso Reiki. A Deia, marido dela, põe o dragão. E aí cada um usa aquilo que se adequa mais ou que conhece. Então o marido dela gosta de colocar um dragão para proteger o carro. E ele fala que ele sente até o carro abaixando, assim. E eu acho lindo, eu acho muito legal. Eu tenho ficado cada vez mais com afinidade com esses meus dragõezinhos também, que também tem aqui na mesa, por sinal. Antes eu não tinha tanto, não usava tanto, e agora eu tô usando mais e tô gostando bastante. Beijo, Samir, beijo para todos, excelente dia, ótimo trabalho, Sá. E beijo para vocês também. Vamos voltar daqui a pouquinho para o nosso envio de Reiki, tá bom? Daí assim funciona, assim mesmo. E a gente põe para blindar e para proteger nosso campo, nossa casa, nosso ambiente, enfim, tudo que a gente quiser. Tudo certo por aqui? Eu vou deixar vocês então, vou voltar daqui a 2 minutinhos pra gente fazer o nosso envio de Reiki. Beleza? Beijo, pessoal. Obrigada. Uma contribuição de